Olá, nobres alunos, estamos de volta para a segunda parte da aula do sábado pela manhã, hoje, dia 13 de março de 2021, pelo CEPEP. A disciplina é Legislação e Ética Profissional, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 7 de Camusim, Eletrotécnica 18 de Paracuru e Mecânica 10 também de Paracuru. Sempre uma honra, um prazer e um privilégio. E tratamos no bloco anterior que o tripé dessa disciplina, você que faltou alguma aula, você que tem alguma dificuldade, ou mesmo você que queira revisar o conteúdo, o tripé fundamental são 3 palavras: ética, moral e direito. Se você dominar esses 3 elementos, você domina a maior parte da disciplina de ética, você já domina 80% da disciplina de ética e você já garante a possibilidade da sua aprovação com tranquilidade. Claro que outros elementos são necessários de ser abordados, como os arquétipos da ética, as referências, as virtudes, não é? Os códigos de ética, de conduta profissional, mas o cerne central são as 3 expressões básicas. E falando em expressões básicas, eu gostaria de perguntar para vocês novamente: o que é ética? Ou ainda, me dê um exemplo de ética. Ou ainda, me dê um exemplo de uma pessoa ética ou de atitudes éticas. Alguém gostaria de responder, de participar? Eu posso até estar errado, professor, mas eu acho que ética ela é um conjunto de regras estabelecidas a um sujeito. João Estevão, não é? Um conjunto de regras estabelecido para um sujeito. Não está de todo errado o seu conceito, e você vai encontrar esse conceito na internet, em alguns livros, certo? Só que essas regras a que você se reporta podem compor o conjunto moral daquela sociedade. O mais correto mesmo seria chamar de código moral, ou até mesmo do direito, que a gente chama de código legal ou código legislativo, conjunto de regras. Eu tenho que seguir regras, normas, leis, decretos, não é? A ética, ela não está errado o que o João Estevão disse, certo? Mas um conceito que se aproxima mais da ética é aquele que leva em consideração o conjunto de valores universais, não é? E aí eu posso colocar como conjunto das virtudes, do comportamento virtuoso, certo? O Jaciel levantou a mão. Pode falar, Jaciel. Professor, a ética aqui, no que eu pesquisei, é o que se diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética é preocupar-se com o conceito e com o errado, mas não é um conjunto simples de normas, de conduta como a moral, como a moral. Ela provém um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abale a vida em sociedade e não desrespeito à individualidade dos outros. Gostei, né? A ética se aproxima muito da cidadania. Hoje nós vamos ver o conceito de cidadania, certo? E é bem interessante porque nós temos exemplos reais, né? Eu fico muito triste com alguns amigos meus que foram acometidos com Covid, né? Outros que tiveram familiares aí que perderam vidas, mas dentro desse contexto nós também conseguimos examinar a ética do ser humano, certo? E aí, obviamente, existem muitas polêmicas a respeito, não é, de como lidar com a pandemia, como lidar com uma crise nunca vista antes. Não é fácil, certo? Não existem soluções perfeitas, porém, existem as soluções mais responsáveis. Eu, agora, nesse momento, assim como todos que eu estou vendo e verificando, estamos sem máscara, não é? Mas isso porque eu não estou na escola, eu não estou na rua, eu não estou me aglomerando com outras pessoas, certo? E aí vem uma questão da conduta, isso também parte da moral, o Denis vai já falar, tá certo?
eu tenho o direito de não usar máscara, porque eu não gosto? Tenho, eu não estou usando agora. É meu direito não usar máscara agora. Eu poderia estar usando aqui como um símbolo, não é? Para lembrar você que é importante usar, mas eu tenho o direito de não usar, desde que eu mantenha o isolamento a ponto de não contaminar ninguém. Mas, professor, você está doente? Você está com a Covid? Aparentemente, não. Mas a grande verdade é que eu não sei. Porque esse vírus, ele se apresenta de formas diferentes para cada organismo. Então, você pode ser portador do vírus da Covid ou ter sido infectado por ele e ser assintomático, não ter sintomas. Isso acontece muito com criança. Criança pega muito vírus, claro que tem as variantes aí, mas às vezes o seu filho pega e você nem sabe e ele transmite para você, ele transmite para os avós, certo? E acontece também com adultos. Alguns adultos pegam Covid e não têm sintomas claros. E outros têm sintomas tão leves que pensam que é só uma pequena gripe, uma pequena virose, um pequeno resfriado, como é tão comum, né, na nossa região. Então, o meu direito de não usar máscara existe, desde que eu não coloque em risco a saúde nem a vida de outrem, certo? Estou vendo aí o Lucas Ramon utilizando o álcool em gel, né? Muito legal, Lucas Ramon. Tá certo? Deu para ver aqui a sua atitude cidadã. Aliás, você vai ganhar meio ponto só porque mostrou esse álcool em gel, porque o seu ato, a sua atitude, além de ser higiênica, além de ser do ponto de vista sanitário correto de um cidadão, quando você faz isso num vídeo assim, você está lançando um exemplo. E aí você está orientando também a mim, aos colegas, a todos os presentes e aqueles que estão ao seu redor. Então, Lucas Ramon foi contemplado com 1 ponto. Lucas Ramon, qual é a sua turma? Não era minha intenção, você sabe disso, né? Eu deixo sempre aqui do lado. Mas eu estou lhe premiando. É uma surpresa, né? Diga o seu nome completo e turma. Turma 18, Eletrotécnica, Paracuru, Lucas Ramon Rodrigues Acácio. Você acabou de ganhar 1 ponto. Que isso sirva de estímulo para os colegas a não apenas utilizarem o álcool em gel, ou máscaras, ou distanciamento social, mas não é só uma questão de usar, é uma questão também de fazer a boa propaganda, né? de estimular no outro também essa conscientização. O Jaciel acabou de mostrar aí. Né? Jaciel, vou lhe dar 1 ponto também. Você também merece. Né? Diga seu nome completo e tudo. Jaciel Silva Soares, da Eletrotécnica 18 Paracuru. Ok, também foi contemplado, tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque Obrigado. essa disciplina é a disciplina de ética. E dentro da ética existe a cidadania. E a cidadania não pode ser exercida só para o indivíduo, sozinho, isolado. Só existe cidadania onde existe vida social, onde existe coletividade. Então, uma ação considerada cidadã é uma ação que procura vislumbrar o bem do outro. O verdadeiro cidadão, ele só é cidadão de verdade quando ele também visa a cidadania do outro. Não existe cidadania isolada, só para uma pessoa. Não pode existir isso. O que pode existir é você cumprir os seus deveres e exercer os seus direitos, levando em consideração que os direitos e deveres da coletividade podem ser mais importantes do que o seu direito individual. Certo? Então, isso é muito importante de aprender e isso serve para as empresas. Quando você estiver na empresa, uma atitude cidadã é você utilizar o EPI, é você utilizar o EPC, ou seja, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, garantir a segurança sua e do seu parceiro de trabalho, garantir a segurança do seu cliente, prestar contas de uma ação responsável, evitar fazer as famosas gambiarras, né? O pessoal gosta de chamar de arranjo técnico, mas, na verdade, são gambiarras que podem colocar em perigo a segurança sua, do seu cliente, do seu usuário, dos seus parceiros, da comunidade, da coletividade ou até da empresa. Né?
Então, essa preocupação, ela se reflete numa ação cidadã, numa ação de um verdadeiro cidadão, certo? Então, aqui nós somos todos adultos, não é? E todos aqui podemos exercer e devemos exercer a cidadania, certo? A ética nos lembra disso como um conjunto de valores universais. Eu coloquei como um conjunto de valores universais imutáveis, como um conceito, certo? Tinha um colega que tinha levantado a mão e queria falar. Ainda quer falar? Bom, fiquem à vontade quando quiserem fazer perguntas ou tirar dúvidas. Joia? Às vezes você faz isso no bate-papo. Raimundo Nonato falando, se todos pensaram como nós, o país seria bem diferente. Com certeza. Éricles Brandão, para quem não está conseguindo assistir a aula pelo site, esse canal no YouTube também. Gostei, Éricles. Éricles, você também vai ganhar um ponto, tá certo? Porque você acabou de ver aqui, assim como o Adriano também merece, um ato de cidadania. Só um momento, Denis. O Éricles e o Adriano também vão ganhar um ponto. Por que vão ganhar um ponto? Porque estão aqui orientando caminhos, canais, por onde vocês podem assistir os vídeos. É verdade, Éricles, que se você não conseguir os caminhos tradicionais do site do CEPEP, eu tive o cuidado, e aí você descobriu antes de eu revelar, mas você antecipou a minha fala e eu fico agradecido por isso, é que você pode acessar através do YouTube, porque eu gerei os vídeos no canal do YouTube de maneira pública, não é? Então, você também pode ir lá através do caminho que o Eric está referenciando aqui no bate-papo, e por isso ele ganhou um ponto. Ganhou um ponto também o Adriano, porque ele já deu uma orientação a respeito de que o acesso pode ser pelo Camusim, né? Mas diga, Denis, pode falar, você com a palavra. Denis Andrade. Professor, quando a gente se fala de ética, a gente podemos citar Jó como referência? Denis, podemos, certo? Até podemos, porque Jó, ele não porque ele está no texto bíblico, certo? Mas porque é uma história que nos inspira, não é, a ter um comportamento ético, tá certo? Nós nem sabemos se as coisas aconteceram exatamente daquela forma. Alguns acreditam, outros não. Mas a história, com certeza, inspira. Não quero aqui lançar nenhuma polêmica, mas a Bíblia tem partes históricas, né, que aconteceram exatamente daquele jeito, e ela também tem partes simbólicas, chamadas de alegóricas, não é? O próprio Jesus Cristo, ele deixava isso bem claro quando ele ia falar as parábolas, certo? Então, as parábolas, elas eram situações que poderiam ter acontecido, mas que não obrigatoriamente aconteceram, mas que eram utilizadas para servir de referencial. Então, aquelas histórias e situações em que o cidadão, a cidadã se colocava num momento em que poderia ter um comportamento ético ou não, mesmo essas histórias nunca tendo ocorrido de verdade, mas elas sendo situações que inspiram, que ilustram o que eu estou querendo dizer, o que, no caso, seria o que aquele que estava relatando a parábola gostaria de dizer, elas também são válidas, tá certo? Porque elas simulam as situações de conduta na vida humana. Tanto essa vida pode ser na empresa, no seu local de trabalho, quanto pode ser na sua vida pessoal, na sua vida em comunidade. Tá joia? Então, é muito bom. Eu quero registrar aqui a presença da professora Ana Maria. Seja muito bem-vinda, não é? Aqui na nossa aula do sábado, tá certo? Bom dia, professor. Maria. Bom dia. Professor Eric, tem alguns alunos com dificuldade de acesso na sua aula aí. Eu estou tentando, eu entrei agora, foi normal, por isso que eu testei. Pronto. Aí é o Moisés. Moisés já está aí? Moisés, a Paula. O acesso à nossa aula está normal, certo? O que pode estar acontecendo é um problema de conexão com alguns alunos, certo? Mas desde as 8h45 já estamos fazendo aqui um teste, 9 horas iniciamos, e já são 9h40, né? Quer dizer,
Acredito que para a grande maioria, nós temos aqui, no momento, 47, vai entrar o Sérgio agora, 48 pessoas presentes nessa aula ao vivo, certo? Temos 48, 46, está variando o número, agora 47 presentes. Professor, bom dia. Bom dia. Se apresente, professor, por gentileza, Geocleciano. é o Geocleciano. Eu estava tentando entrar pelo celular, passei mais de 10 minutos tentando, só vim conseguir quando eu fui tentar pelo computador. Aí no computador foi quase de imediato. Excelente. Às vezes é o aplicativo de vocês no celular. O celular, às vezes, dá problema no aplicativo, aí tem que desinstalar, instala de novo para poder entrar. Ou conexão da internet individual, porque assim, eu estou usando a minha internet móvel e está normal, entrei normal. Já que eu estou falando aqui, professor, eu posso falar Pode, Geocleciano. Só passar mais uma dica sobre conexão, certo? A professora Ana falou, e alguns de vocês também falaram, que às vezes nós podemos melhorar a conexão, certo? Como é que eu posso fazer isso também, professor? Se você tiver com problema de conexão, desligue o vídeo. Fique sem o vídeo, como tem muitos colegas aqui sem o vídeo, a conexão melhora. E caso você esteja usando o Wi-Fi, procure se aproximar do roteador o máximo possível. Quanto mais perto do roteador, mais forte o sinal, se você estiver usando o Wi-Fi. E aí, se a sua conexão estiver oscilando muito, desligue a sua câmera, certo? Isso melhora um pouco a qualidade do seu sinal. Pode falar, Geocleciano. Professor, eu não sei se o senhor nota, mas de vez em quando dá mais ou menos final da tarde, entre 4 horas, eu saio e não retorno. É mais por conta que eu, às vezes, dou aula, que é para ganhar dinheiro, e eu fico sem pegar as suas últimas notas. E no domingo passado, se eu não me engano, o senhor passou uma atividade. Aí eu acabei não fazendo. Eu poderia pegar essa atividade e enviar hoje? Claro, com certeza, Diocleciano. E é normal, certo? Que você tenha algumas dificuldades de conexão, dependendo da região onde você está, dependendo também da qualidade do sinal que chega na sua casa. Normal, tranquilo. Todas as atividades que eu faço, você pode fazer posteriormente, todos vocês, certo? Então, você pode, através dos nossos contatos, né? Temos a atividade relatada lá nas gravações, mas também nós fazemos isso através dos líderes de turma, né? Procure o contato do líder para isso. Ainda assim, se você não conseguir acessar as informações, eu envio para você a atividade. Tranquilo? Obrigado. Mas tudo é possível nesse sentido, principalmente num momento como esse. Nós sabemos que estamos vivendo um momento atípico, um momento de um esforço a mais de todos nós, certo? Mas fico muito feliz que, nesse momento agora, tenha 49 pessoas aqui nessa sala de aula virtual, não é? Então, todos nós seremos compreensivos, os coordenadores, os professores, desde que os alunos também possam ser compreensivos quando perceberem também que nós estamos sobrecarregados, porque, de fato, é uma situação atípica para todos os segmentos. Graças a Deus que nós estamos num segmento em que é possível dar continuidade às atividades dessa maneira, muito embora o nosso curso continue sendo presencial. Mas eu fico aqui imaginando que tem profissionais que devem estar muito mais sobrecarregados do que nós, que são os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, os médicos, os profissionais da saúde, aqueles que lutam e lidam diretamente com a área médica de saúde, os técnicos de radiologia, não é? Todo esse pessoal. Então, nós temos solidariedade para com todos os profissionais, incluindo aí os profissionais da educação, da saúde, os nossos alunos, seremos compreensivos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Professor? Oi, Jaciel. Consegui acessar as aulas pelo YouTube. Antes do colega falar, eu já tinha conseguido. Ótimo, é um outro caminho também. Que bom, fico feliz, tá certo? Isso vale lembrar também que nós podemos ter caminhos alternativos, planos B, planos de contingência, né? Caso tudo mais falhe, nós temos tomado cuidado para postar os vídeos no YouTube no formato público, porque aí você também consegue acessar caso ocorra alguma falha ou dificuldade de acesso no portal tradicional, certo? Muito bem. Professor, Quem fala? Identifique-se sempre.
Márcio, Mecânica 10, Paracuru. Márcio Caetano Moreira, Mecânica 10, pode falar. O indivíduo estando contaminado ou não com a Covid-19, ele está sendo ético ao cumprir com as determinações do governo? Repita a sua pergunta e fale um pouco mais alto, por gentileza. O indivíduo estando contaminado ou não com a Covid-19, esse indivíduo está sendo ético, não é? Ao cumprir as determinações do governo? Com certeza. Quando você cumpre uma determinação como o lockdown, ou como a determinação de um isolamento, ou como a determinação de não ter aula presencial, você está pensando como um cidadão, não é? Qual é o objetivo disso? Se o lockdown é certo ou é errado, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas se eu sou um cidadão, se eu vivo em sociedade, e há um decreto que orienta, né, lembrando que o decreto também tem força de lei, força legislativa, tem a ver com direito, né? Orienta para que nós não tenhamos atividade presencial, que nos isolemos, ou que mesmo tenhamos restrições de circulação e horário, se você cumpre, você está sendo ético, claro. Por quê? Porque você não está cumprindo só para poder obedecer cegamente o governador. Não se trata de ser partidário aqui de um governador, ou de ser partidário de um prefeito, ou de ser partidário de um presidente da República. Não tem a ver com isso. Isso tem a ver com se preocupar com a coletividade. É claro que nós sabemos que o lockdown ele atrapalha a atividade econômica, ele atrapalha os comerciantes, ele atrapalha muitos de nós, inclusive atrapalha nossas aulas presenciais, sabemos disso. Mas o que é mais importante? É você fechar uma venda, é você assistir uma aula presencial, é você ir se divertir no seu lazer, ou é a vida? Entende? Ou é a saúde? Então, não é uma decisão fácil, mas é um dilema ético, com certeza. Se você cumpre o isolamento e o lockdown, você está sendo ético. Você está sendo cidadão, porque você não está pensando só em você. Você está pensando nas centenas de pessoas que estão hospitalizadas agora e nas pessoas que estão adoecendo agora e não tem mais leito de hospital em muitos municípios, em muitos locais do nosso estado. Aí você está pensando na sua família, né? Então, temos observado com tristeza casos de pessoas que estão infectadas, vão para o hospital, têm que ser intubadas ou têm que ter um tratamento e não tem. Não tem leito, não tem vaga. Então, o sistema de saúde ele está, por assim dizer, com um grande gargalo, não é? Então, a ideia é essa. Então, não faria sentido, seria muita irresponsabilidade nossa, da nossa instituição ou das escolas como um todo, abrir as aulas presenciais nesse momento. Porque nesse momento nós estamos no pico da pandemia. E nesse momento, mesmo que eu não me contamine, mesmo que você não se contamine, alguém pode se contaminar. E se alguém se contaminar, vai ter hospital para ele? Vai ter leito para ele? Vai ter médico para ele? Talvez não. Então, como cidadão, eu preciso me preocupar com aquilo que é mais importante, aquilo que é vital, certo? Então, você precisa colocar na balança. Lembra de quando, na aula passada, eu falei que determinadas culturas têm determinados hábitos? Os judeus, por exemplo, eles têm hábitos da sua dieta diferentes. Eles não comem carne de porco, eles não comem camarão, e eles recomendam que ninguém coma nem camarão, nem carne de porco, não é? Eles não misturam carne com leite, eles têm a chamada dieta kasher, faz parte da cultura e da moral judaica, certo? Os judeus até hoje seguem, né? A maioria deles até hoje seguem essa cultura. Mas aí eu fui fazer uma pesquisa, como já disse para vocês, porque sou professor de ética, para uma grande liderança judaica, um rabino. E existem judeus no estado do Ceará, alguns colegas nossos e alunos nossos são judeus. E aí fui perguntar, rabino, me diga uma coisa, você segue as orientações da sua religião e da sua cultura? Ele disse que sim, claro. Mas, rabino, você tem filhos? Ele disse, tenho.
E, Rabino, se você estivesse diante de uma situação em que uma grande fome, uma grande escassez de alimentos, você só tivesse determinados alimentos, como a carne de porco e o camarão, para poder servir para o seu filho, você ia deixar ele morrer de fome ou você ia descumprir a sua norma moral, não é? A sua cultura? Ele pensou e disse: Eric, eu daria carne de porco para meu filho comer. Porque, muito embora a carne de porco seja proibida para a nossa religião e para a nossa cultura, mais importante do que seguir a norma, a aparência, ou mesmo seguir uma lei menor, é seguir uma lei maior. E como eu acredito em Deus, disse ele, como eu sou servo de Deus, eu sei que Deus é vida. Então, o valor supremo que Deus defende é a vida. E a vida, ela supera os valores e regras menores. Comer carne de porco é errado para o judeu. Mas deixar o filho morrer de fome é mais errado ainda. Então, ele daria a carne de porco para o filho comer, mesmo não sendo o alimento adequado, porque ele quer preservar uma coisa que é mais importante do que aquela regra, que é a vida do filho dele. Certo? Então, muitas vezes, a gente se depara com dilemas éticos. Estamos diante de vários dilemas éticos nessa pandemia, não é? A sociedade toda ela está assim, no mundo inteiro. Mas nós, como cidadãos, devemos pôr na balança o que é mais importante, o que de fato é vital. Não existe solução perfeita para um problema tão complexo e tão abrangente. O que existe são posturas mais responsáveis, que podem vir a ser mais adequadas. Falhas você vai ver todos os dias. São mecanismos humanos, são sistemas assodados, são crises não observadas anteriormente, não tem precedentes. Então, o que é que se pode esperar de um cidadão? Se pode esperar de um cidadão uma conduta que tenha responsabilidade. Não é? Então, quando os colegas aqui mostram que estão utilizando o álcool em gel, que estão fazendo isolamento social, que estão se preocupando, que estão usando máscara quando em contato com outras pessoas, estão tendo atitudes de um cidadão, mesmo que o outro não tenha. Mas eu cumpro a minha parte, certo? Isso é muito importante. Isso é vital. Excelente. Alguns colegas estão aqui perguntando qual é o canal do YouTube, mas acima no bate-papo o Eric respondeu. Ó. É um canal chamado Itapipoca 19, Eletrotécnica 19, certo? Esse canal é aberto, não é a maneira convencional de acessar, não é por aí que você deve acessar os vídeos, não. Mas se você tentou por todas as alternativas pelo sistema normal e não conseguiu, esse é um plano B, é um plano reserva. É uma carta na manga para você conseguir acessar, mas não é o meio recomendado, nem o meio tradicional. Falar em meios recomendados e tradicionais, falando em conduta, em comportamento, nós falamos aqui da dieta judaica, mas nós também podemos considerar que a nossa dieta, ou a dieta que você oferece para o seu filho, é uma questão de preservar, de melhorar a saúde dele, a vida dele, não é? Eu digo uma coisa, aquela carne de lata, aquela presuntada, que às vezes a gente come, faz bem à saúde? Não. Qualidade econômica ali. Econômico, né? Aquela carne processada, faz bem à saúde? Faz não, senhor. Pronto. De corante, de conservante, né? Que é ótimo para o estômago. Eu não deixo a Cheio minha de agrotóxico. Eu não deixo a minha filha comer nem as carnes enlatadas e nem miojo. Pronto. O miojo, o problema maior do miojo não é nem a massa, é o tempero, né? Aquele tempero, ele tem conservantes cancerígenos. Mas, como todos aqui sabem que a carne de lata, ou que alguns embutidos, a quase totalidade dos embutidos, não faz bem à saúde, mas só tivesse isso para comer, você comeria?
Bom, é o jeito, né? É o jeito, Mas se sim, tivesse né? só arroz e macarrão, eu comia, só arroz e macarrão. Pronto, professor? só arroz e macarrão eu comia. Mas se não tivesse mais nada, você tivesse num lugar isolado, só tivesse a carne de lata e seu filho vai morrer de fome, você daria a carne de lata para ele comer ou deixaria ele morrer de fome? É o jeito que dá para comer, né? Entende o dilema? professor? Isso é um dilema, não é? Porque nós estamos diante de muitos dilemas, certo? Então, a tomada de decisão do cidadão nem sempre é simples. Então, o que é que eu tenho que considerar? Tem que ser inteligente e considerar o seguinte, que a carne de lata, no longo prazo, ela faz mal, que eu devo evitar, com certeza, devo evitar, mas que naquele momento, no curto prazo, o que está em jogo é a vida, ou a minha, ou a vida da criança, do meu filho. Então, eu poderia dar a carne de lata sabendo que não é saudável, mas que ia garantir a vida dela naquele momento, até que eu possa acessar outros alimentos mais saudáveis. Mas naquele momento, eu não posso deixar ele morrer de fome simplesmente porque eu tenho a crença ou mesmo a certeza de que a carne de lata faz mal. Mas eu sei que ela vai trazer alguma energia, alguma substância, para que meu filho possa sobreviver. Isso é um dilema, é uma tomada de decisão que muitas vezes o cidadão passa na empresa, né, passa na vida. Adessandro, levantou a mão, pode falar. Não, é porque esses alimentos aí têm qualidade popular, não qualidade técnica. Gostei, Adessandro. A Adessandro aqui resgatando os conhecimentos da gestão aplicada 1, né? O alimento, muitas vezes, tem a qualidade popular porque ele é saboroso, porque ele tem um bom aspecto, não é? Muitos embutidos são saborosos, são deliciosos, mas não necessariamente são saudáveis. E, às vezes, a comida saudável não é deliciosa, mas te traz energia, te traz saúde, te traz vigor, certo? Diga, Jaciel. Professor, relembrando, né, sobre a questão do comportamento, né? Isso faz parte também da moral, o comportamento da gente aqui, que a gente sabe que a gente está sendo, essas aulas estão sendo gravadas, e pela questão também de estar sendo colocada para o público, né? Então, é muito importante a gente ver o que a gente fala, a forma que a gente se comporta, porque isso também, nós estamos também expondo o nome da instituição, né? O CEPEP. Então, Tem um a gente representar aqui, de uma certa forma, representando o CEPEP. Então, seria importante a gente ver essa questão do comportamento, a forma que a gente, como eu falei no início das aulas, em dezembro, a forma que a gente se veste, que a gente vai estar aparecendo para a mídia. Então, isso é importante para não comprometer nem a nós mesmos, como o professor colocou, que tem muitas empresas que pesquisam, né, as redes sociais da gente para ver, no caso, o nosso comportamento, como é que é, e pela questão também do nome da instituição, né? E vai ficar visto por pessoas, pode dizer, uma instituição que tem alunos que se comporta dessa forma, não tem ética, né, e nem moral. Então, isso é importante relembrar isso aí. Gostei muito do comentário do Jaciel, sempre participando bem. É verdade, nós estamos aqui num momento público. Diogo, já dou a palavra para o Diogo. Estamos aqui numa videoconferência, uma aula que é à distância, mas é ao vivo. Tem 50 pessoas nesse momento aqui. Cada uma dessas 50 pessoas vai entrar mais um, ou serão 51 pessoas. Estão te vendo. Estão se comunicando com você. Fora isso, essa aula está sendo gravada e vai para um portal institucional. Então, assim, o que nós estamos falando e fazendo aqui, com certeza deve refletir a imagem que nós queremos apresentar no mercado de trabalho. Com certeza o que nós estamos falando e fazendo aqui é a mesma maneira de agir e falar que você faria numa entrevista de emprego, ou numa reportagem, ou num espaço público. Não é? Então, é de fato muito importante, como o Jaciel falou, a gente monitorar o nosso próprio comportamento, a gente se policiar, por assim dizer, nas nossas atitudes, porque eu estou construindo o meu marketing pessoal, o meu marketing profissional,
das minhas condutas, dos meus pensamentos, das minhas palavras nesse momento. É claro que na aula nós podemos errar, nós podemos ter dificuldades, normal e tranquilo, mas procure adotar a melhor postura possível. Eu não venho aqui de qualquer jeito. Você está me vendo com a postura de um professor. Ah, Eric, mas você está em casa, você deveria estar sem camisa, você deveria estar de qualquer jeito, todo largadão. Será que essa é a postura de um professor? Qual é a postura de um eletrotécnico? Qual é a postura de um técnico em mecânica? É só para a gente refletir, tá certo? Eu preciso encerrar essa reunião. No retorno, o Diogo Pessoa vai falar. Daqui a 2 minutos, nós retornamos.